Bom, galera, então eu estou gravando esse vídeo aqui sobre funções. Ele vai seguir o modelo seguinte, né? Eu sei que falta pouco tempo, então a gente vai tentar ser o mais prático possível. Eu vou fazer nesse vídeo correção de exercícios de funções. Eu peguei alguns exercícios. O problema é que não cai tanta função quanto vocês imaginam, cai pouca coisa. Então eu peguei algumas questões que falam sobre isso, que usam gráficos, que normalmente a pessoa faria por função, e eu dou uma explicada como que você faz para resolver essas questões de forma bem tranquila. Caso você tenha dificuldade de entender algum ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai criar subvídeos, né, sobre funções. Eu vou falar sobre alguns tópicos de funções em vídeos separados. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição. Você vai lá, clica e assiste para aprender essas coisas específicas. Mas nesse vídeo vai ser só resolução das questões, beleza? Então vai ser um aprendizado modular. Se você precisar, você assiste mais vídeos e vai indo assim progressivamente, beleza? Vamos lá para os exercícios então. Essa questão aqui, ela não é bem de função, mas ela é muito boa para exemplificar aquela questão de a gente entender um padrão através do gráfico. Então aqui nesse exercício, olha só, a água entra no sistema pelo cano de entrada do reservatório, certo? Há uma vazão constante e ao atingir o nível do cano de ligação, então a água vai enchendo aqui, ela começa a abastecer o reservatório 2, ok? Suponha que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor representará a altura H do nível de água no reservatório 1 em função do volume de água no sistema? Ok, o que você tem que pensar é o seguinte aqui. Essa curva aqui, ela representa o quê? A altura da água, né? O quanto que essa altura ela vai aumentando no reservatório 1. É tipo um probleminha daqueles bocó de desafio de Facebook. Então, a água ela vai entrando, né? Começa a encher aqui. Então, ou seja, ela começa a encher, começa a encher, começa a encher, começa a encher. Chega na metade desse cara aqui, o que acontece? Ela para de encher. Por quê? Começa a água que deveria encher o reservatório 1, começa a cair no reservatório 2. Então ela para, ela dá uma pausa, né? Então ela enche e aí ela dá uma pausa, certo? E aí ela enche tudo aqui. Quando ela chega na metade do reservatório 2, os dois reservatórios começam a encher juntos. Ou seja, ele não vai encher na mesma velocidade que estava antes, tipo assim. Não vai parar de encher e aí vai voltar a encher rápido. Não, ele vai encher em velocidade reduzida, ok? Que é essa opção aqui. Já nessa questão aqui, de 2016, o que ele está falando aqui? É o seguinte, eu vou resumir esse texto todo para facilitar o nosso vídeo. Ele está falando aqui o seguinte, que eles lançaram dois foguetes, um em linha reta e outro em parábola, né? Só que o objetivo era que os dois cruzassem ao mesmo tempo quando essa parábola estivesse no ponto máximo, ou seja, aqui. Ou seja, era para esse foguete B fazer essa curva aqui, essa reta aqui, né? Ao invés de fazer aquela. E aí ele está falando o seguinte, com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado, de chegar aqui. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória B, deverá, né, então diminuir ou aumentar em algumas unidades. Como que você faz essa questão, né? Então essa daqui é uma dúvida que as pessoas têm, é de como passar isso daqui para o gráfico. Para o gráfico não, para a fórmula. Vamos analisar os valores aqui, está bem pequeno, acho que vocês não vão enxergar. Mas aqui no nosso gráfico, né, esse ponto aqui, olha, você não vai observar os pontos que não estão marcados exatamente correspondendo a alguma coisa aqui. Você vai pegar os pontos exatos. Por exemplo, aqui ele está marcado 2 e 4, certo? Então você tem um ponto 2x que resulta num y4. Aqui no ponto 4, x4, na reta original, ele dá 8, certo? E aqui, se eu for seguindo, 6 dá 12, por aí vai. Você não precisa entender muito mais do que isso daqui para você descobrir que existe uma fórmula por trás, existe um padrão. Qual que é o padrão? O valor está dobrando, né? Então a nossa fórmula aqui seria o quê? 2x. Todo x, valor de x que entra, sai dobrado, ok? Só que não é isso que a gente quer. A gente não quer isso daqui. A gente quer uma nova fórmula. Qual que é a nova fórmula? A gente quer que quando no ponto for 4, quando o nosso x for igual a 4, a nossa saída tem que ser 16, ok? Quais são as possibilidades de entrar 4 e sair 16? Vamos pensar juntos. Qual que é a relação entre 4 e 16? 16 é 4 ao quadrado, ok?
Só que a nossa reta é retilínea. Se fosse 4 ao quadrado, seria exponencial, né? Então não pode ser. Então só pode ser o quê? 4x, não é? Então quando a gente entra 1, ele tem que estar no 4. Quando a gente entra 2, ele tem que estar no 8, certo? Então 1 no 4, 2 no 8, 3 vai bater 12, 4 vai bater 16. Então essa daqui é a fórmula que a gente quer. Você não precisa saber de nada demais, é só você usar o raciocínio, é só você pensar, é só você observar o gráfico. 4, 16, está indicado aqui nos pontos. E aí vem a grande questão. Qual que é a mudança no coeficiente angular? Esse cara é o coeficiente angular, é o cara que multiplica o x, certo? Então, quanto que ele mudou? Ele tem que aumentar 2, né? Aumentar 2. Então, é a letra C aqui. Essa daqui é uma questão de gráfico que vai acontecer direto, né? E ela tem uma pegadinha bem simples, que você não pode cair, que é o seguinte: sempre que você vê o gráfico, você tem que observar os valores que estão aqui no y e no x. Então aqui não está dando para enxergar muito bem, vamos tentar melhorar isso daqui para vocês. Então aqui, nesse gráfico, ele começa em 35% e ele vai até 5%. Então aqui está pegadinha, esse gráfico não está indo até 0%. Né? E qual que é a pergunta dessa questão? Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero da sua capacidade? Então, a pessoa, o aluno incauto, né, o que ele vai ver? Ele vai ver essa reta e ele vai pensar o seguinte: se eu continuar essa reta aqui, no mês 7, eu chego aqui, no zero. Então, a resposta é 1 mês. Por que está errado? Primeira coisa que está errado é que esse ponto aqui é 5%, não é 0%. Então, aí você iria errar. Segunda coisa que está errado é que se você for observar aqui no padrão da reta, olha só, em 1 mês ele não diminui 5% todo. Né? Ele demora, para ele diminuir 10%, ele demora mais ou menos aqui, ó, 2 meses e meio, né? Que é o conforme está indicado no gráfico. Para ele diminuir de 30% para 10%, ele demorou 6. Então vamos lá. Para ele diminuir 20%, quanto tempo que ele demorou? Aqui, ó, de 30 até 10. Ele demorou 6 meses. Ok? Ou seja, se você só tem 10% e você quer diminuir de 10% até 0%, quanto tempo você vai demorar? Né? Não tem que ser um gênio, não tem que fazer nem conta aqui. Quanto que é que você vai demorar? 2,5, certo? Então, em 2 meses e meio, você vai chegar de 10 até 0%, que seria tipo aqui. Certo? Então, é isso. São 2 meses e meio. Então, é análise de gráfico. Você perceber os valores de x e y, para ver se está certo, se não é uma pegadinha. Você entender o que o gráfico está representando, você entender a curva aqui, ó, os valores, onde que eles estão pegando, você perceber que não é a cada mês que ele diminui um quadrado inteiro, né? Olha, para ele diminuir um quadrado inteiro demora mais um pouquinho de tempo. Então tudo isso tem que prestar atenção nos exercícios de gráfico, tá bom? Geralmente eles estão cobrando o quê? Não é função, não é você saber porcentagem, não é você saber regra de 3, é você saber ler o gráfico, que é uma coisa super tranquilona. Cada gráfico é diferente, não existe uma fórmula. Você tem que usar a cabeça e entender o gráfico que ele está sendo mostrado para você. Essa questão aqui, ela também é de função, mas, de novo, você não precisa ficar usando função para você resolver as questões. Geralmente, função de primeiro grau, né, que não é quadrática, que não é parábola, que não fala de valor máximo e tal, você não precisa usar fórmula, você não precisa usar muita cabeça. Vamos lá. Ó, uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Okay? Então demorou de 0 a 3 horas para esvaziar tudo. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba. Então, mas nas 2 horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada como a primeira. Então na primeira hora, né, em 1 hora, com uma bomba, ele só reduziu 1.000 litros, né? Ok? E depois, nas outras 2 horas, ele reduziu
5.000 litros. É isso que o gráfico está dizendo, né? Então você tem que aprender a ler o gráfico, as informações do gráfico. Primeira redução foi pouca, depois com 2 bombas a redução deu uma melhorada. Tá, o gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. Qual é a vazão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, qual que é, né, a vazão da outra bomba? Vamos pensar o seguinte. A primeira bomba sozinha, vamos chamar de B maiúsculo, ela em 1 hora diminuía 1.000 litros, certo? Essa bomba continuou funcionando aqui. Então, se a gente fosse pegar esses valores aqui, ó, que a gente tem depois, 2 horas é menos 5.000 litros, 1 hora, né, nessa nova vazão, dá menos 2.500 litros. Consegue perceber isso, né? 2 horas 5.000, metade é metade, 2.500, ok? Desses 2.500 litros, a gente tem qual informação? Que a bomba anterior, a B, ela está funcionando com a outra bomba A, certo? A bomba B ela tira 1.000 litros, ou seja, a bomba A vai tirar quanto? 1.500 litros. Então, precisou de fórmula? Precisou de nada, só você observar o exercício, analisar, pensar com calma. Se você pegar esse exercício e ficar pensando, como que eu faço para encontrar o f de x aqui que dá na função, porque aí aqui tem o coeficiente angular, qual que é o coeficiente, o que vai acontecer? Você vai se ferrar na prova do Enem, porque não é isso que eles querem. As provas, as questões geralmente são mais tranquilas, só tem que usar lógica, só tem que usar alguma coisa assim, certo? Então não precisa ficar se estressando muito, é isso daqui. Aí vamos pegar algumas questões um pouquinho mais difíceis, que aparentemente são mais difíceis. Essa daqui ela diz o seguinte, tá? A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço até o topo mede 2 metros. Então, a corrente da balança mede 2 metros. Ou seja, né, tem um ponto segurando, tem uma corrente, o balanço está aqui. O balanço gira, certo? Se você der a volta, o que vai acontecer? Você vai ter um círculo de raio 2, ok? Tem que ficar bem claro isso para você. A criança toma cuidado para não sofrer acidente, então só balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Beleza, isso aqui não serve para nada, tá? Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem, o que é a origem? É o ponto 0, 0. A origem está localizada no topo do suporte, ou seja, aqui. Ou seja, se você traçar aqui um x e um y, o que significa? Significa que a balança está no y negativo, né? Nos valores negativos do y. Tem que ficar claro isso daqui para você. Tá? Então, esse daqui, eixo x, não sei o que lá. A curva determinada pela trajetória do assento do balanço é parte do gráfico da função. Ok. Primeira coisa que você vai fazer, vamos resolver do jeito simples, do jeito que você vai fazer no Enem. Você não precisa fazer conta, não precisa de fórmula. De novo, é só você observar. O valor do y que a gente quer é negativo, não tem y positivo, tá vendo? Ou seja, de todas essas opções, o que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai dar... a gente tem uma raiz aqui, certo? 4, qual que é a raiz de 4? É mais ou menos 2. Teoricamente, mais a função, 1x só pode ter um y, né? Ou seja, aqui, se a gente tivesse raiz de 4, está falando que o y, você teria 2y, né? 2 e menos 2. Isso aqui não existe em função, não pode existir. Ou seja, na função, o resultado da raiz vai ser positivo, sempre, né? Aqui, nesse x. Então, ou seja, esse cara aqui, ele não pode ser, porque daria um valor positivo. Esse cara aqui não pode ser, porque daria um valor positivo, certo? Você já anula esses caras aqui. Não tem como ser. Então, esse riscado. O que mais que a gente sabe sobre isso daqui? A gente sabe que dessa balança aqui, quando ela está aqui, olha, o que vai acontecer? Né? Ela vai estar valendo quanto? Menos 2 metros, porque é o tamanho da balança. Qual que é o x nesse ponto aqui? É 0. Ok? Então, a gente tem o quê? X igual a 0, y igual a menos 2. E aí a gente tem as fórmulas. Se uma dessas fórmulas aqui é válida, ela tem que funcionar para x igual a 0, y é menos 2. Vamos substituir, então. Primeira,
Se x igual a 0, vai dar 2 menos 0, vai dar 2. Qual que é a raiz de 2? Né? Vai dar 1, alguma coisa. 1, alguma coisa não dá menos 2. Então, essa daqui não pode ser. Conseguiu entender? Vamos escrever aqui, né? Porque tem gente que vai ter dificuldade. 0 ao quadrado. Quanto que dá? Dá raiz de 2. Igual a menos 2. Isso aqui é verdadeiro? Não é verdadeiro. Então, essa primeira aqui, ó, falso. Beleza? Aí, vamos para o próximo. X ao quadrado menos 2. Vamos substituir. 0 ao quadrado menos 2 igual a menos 2. Verdadeiro. Certo? Próxima. Menos 4 menos 0 ao quadrado. Certo? Então, menos raiz de 4 é igual a menos 2. Menos 2 igual a menos 2. Verdadeiro. Bom, agora temos um problema. A gente tem duas equações, duas fórmulas que funcionam para o nosso problema. Como que a gente faz para diferenciar? A gente precisa de um próximo ponto, a gente precisa de um outro ponto. Qual outro ponto tem aqui que a gente pode utilizar? Embora o exercício fale que o moleque ele não vai chegar aqui, até aqui, o fato é que isso daqui é um círculo, né? Isso daqui é um círculo. Ou seja, teoricamente ele pode chegar nesse ponto aqui, ó. Qual que é esse ponto aqui? É 2, 0, certo? Ou menos 2, 0, se for do outro lado. Então, vamos testar esses valores aqui. Né? Então, 2 ao quadrado menos 2 precisa ser igual a 0. 2 ao quadrado dá 4, menos 2 igual a 0. Não dá. Né? Então, o que a gente percebeu? Que o valor de C é falso. Né? Ele não funcionaria para a nossa balança. Agora, vamos testar o próximo. 4 menos 2 ao quadrado, tudo em raiz, é isso? Precisa ser igual a 0. 4 menos 4 dá raiz de 0. Então, deu verdadeiro, ok? Então, a resposta aqui é D. Esse aqui é o método simples. É o jeito que você faria na prova. Você substitui, sempre que você tiver fórmulas, né? Ele pergunta qual que é a fórmula que corresponde ao gráfico. O que você faz? Você encontra pontos do gráfico e substitui. E vê qual das funções dá certo. Antes de fazer com 5, o que você faz? Você elimina os que forem absurdos, que você acha que não vai dar. Né? Então, você só tem duas opções no nosso caso para você substituir. É bem rápido isso daqui. Você consegue fazer em 1 minuto essa questão. Se você fizesse do jeito certo, o jeito com fórmula, como que você teria que pensar? Né? Você tem o eixo Y, você tem o eixo X, você tem uma balança aqui. O que acontece? Esse raio aqui, ó, esse valor 2, ele, se você pegasse o valor de Y e o valor de X, o que você ia ter aqui? Triângulo retângulo, certo? Ou seja, Y, X são os catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Ok? Essa daqui é a fórmula que vai dar o nosso círculo aqui. Se você calcular isso daqui, vai dar 4 igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como, né, a gente quer em função do x, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o y. Então, y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, certo? Ah, Rio, mas deu a opção E. Só que no nosso caso, a gente só quer os valores negativos. Então, vai ficar o quê? Y igual a menos raiz de 4 menos x ao quadrado, certo? Então, aí a gente achou a opção D. Então, esse aqui seria o jeito técnico de fazer. O jeito que eu apresentei antes é o jeito hackeado, mais fácil da gente fazer. Então, essa questão é um pouquinho difícil. Requer um pouquinho mais do aluno. Requer um pouquinho de pensamento estratégico e análise do gráfico aqui. Porque não tem um gráfico, né? Você tem que criar o gráfico. E você tem que entender a situação a partir disso. Beleza? Então, assim, resumo da história. Quais são os tipos de exercícios que vão cair? São exercícios de análise de gráfico, onde você tem que entender o que o gráfico está dizendo. São exercícios onde você tem que passar do gráfico, né, e você tem que encontrar qual é a função desse gráfico. Nesse tipo de exercício aqui é interpretativo. Tá?
Nesse tipo de exercício onde você tem o gráfico e você tem que encontrar a função, o que você vai fazer? Você vai pegar os pontos do gráfico e você vai aplicar nas alternativas da função. Você vai testar um por um, é o jeito mais fácil de você fazer, ok? A gente tem os exercícios onde a gente tem a função e a gente precisa passar para o gráfico. Como que você faz? Você vai pegar, escrever a função se for possível, e você vai pegar alguns pares de valores, né, de x, f de 2, por exemplo, dá 5, f de 3, dá 7. Né? Então você vai pegar alguns pares de valores, você vai construir o gráfico e você vai ver qual deles bate. Ou você vai ver a lógica do seu gráfico. Né? Os valores estão aumentando? Os valores estão diminuindo? Os valores aumentam em taxa crescente ou eles aumentam em taxa exponencial? Ou eles aumentam bem devagar, ou eles começam a diminuir o aumento dele. Então você vai ver qual que é o padrão dos seus valores, ok? Quais outros tipos de questão que tem? Então, geralmente, né, são esses daqui, e principalmente análise de gráfico. Tem que tomar cuidado para você não cair na pegadinha, né, dos valores aqui, que pode começar, por exemplo, no valor 5 até 10, e ele pede qual que é o valor 0, você se engana achando que esse 5 aqui corresponde ao 0, enfim. Você tem que perceber quais são os valores, e é basicamente isso, ok? Não tem muito segredo em questão de função. Não costuma cair função composta, né, que é colocar o valor de uma função dentro da outra. Não costuma cair função inversa. E, bom, se cair também ferrou, porque vocês não devem estudar isso daqui. Mas não costuma cair essas coisas, então fica meio que tranquilo com isso. A parte mais difícil de função é função quadrática. Só que é tão difícil que eu acho que não vale a pena estudar. Outra coisa que cai bastante também é a função trigonométrica, que aí já é uma matéria à parte, tem que estudar à parte. Eu vou deixar o link aqui no vídeo também para vocês, certo? Então, é isso daí. Confere no link da descrição onde eu faço a explicação das coisas. Se você teve dificuldade para entender alguma das questões que eu coloquei aqui, vai lá e assiste as matérias específicas, tá? E, claro, pega as questões do vestibular, do Enem, e faz algumas. Entra lá no grupo Exatas, baixa o arquivo de matemática que está dividido por assunto. Não está muito bom essa divisão deles, tem várias questões de funções que não são de funções. Eu separei 10 questões, eu só apresentei algumas, porque a maioria não é função. Então, assim, de qualquer jeito, faz elas, tenta fazer. E se você tiver dúvida, comenta aqui qual que é a questão que você gostaria de ver a resolução, que a gente resolve e a gente tenta te ajudar, beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado aí e até o próximo vídeo.